volume de vendas permaneceria baixo. Ao contrário disso, reduções salariais poderiam ainda ter um sinal adverso. Nossa, que interessante saber mais sobre o modelo econômico de Keynes. E seria incrível poder conversar com ele pessoalmente. Espera, se eu voltasse no tempo e pudesse entrevistar ele, talvez seja melhor construir uma máquina do tempo. Vamos lá? Pronto, já terminei de construir a máquina do tempo para poder entrevistar o senhor John Maynard Keynes. Agora vou levar meu celular, que está aqui todas as perguntas, e vamos ajustar para o ano de 1940, Inglaterra. Vamos? Eu consegui voltar para 1940 na Inglaterra. Agora vamos procurar a casa do Sr. Keynes. É aqui. Good afternoon, Mr. Keynes. My name is Alessandra, and I know it can be possible, but I have coming for the future. I have been studying your economic theories extensively, and I would love to interview you if possible. From the future, you say? That's quite intriguing. Of course, please come in. Thank you for receiving me, Mr. Keynes. Before we dive in deeper, could you please introduce yourself? Of course. My name is John Maynard Keynes. I am an economist from the United Kingdom, known primarily for my work during the early 20th century. My most notable contribution is the development of Keynesian economic theory, which emphasizes the importance of government intervention in the economy to manage demand and avoid prolonged periods of high unemployment and economic stagnation. Mr. Keynes, the next question is, considering the importance of a fiscal policy as a tool for economic stabilization, how do you assess the risk of the government accumulating excessively public debt when implementing expansionary policies during recessions? And what, in your view, would be the most appropriate measures to ensure the sustainability of public finances in the long term, without compromising the state's ability to intervene in the economy when unnecessary? During recessions, the accumulation of public debt through expansionary fiscal policies is essential to prevent a deeper economic downturn. The government's primary role in such times is to sustain aggregate demand, thereby mitigating the negative impacts of unemployment and declining production. While the risk of excessive debt accumulation is real, it must be weighed against the much greater risk of allowing the economy to sink further into recession. A counter-cyclical fiscal policy where the government spends more during downturns and reduces deficits during periods of growth is crucial for maintaining long-term financial stability. I understand your point of view, Mr. Keynes. Next question. The New Deal is a set of measures implemented by United States President Franklin Delano Roosevelt to deal with the Great Depression. What fiscal policies do you propose with this model? The New Deal proposes replacing economic liberalism, formulated by Adam Smith, with my ideas. Some of the main characteristics of the New Deal are economic investment in public works and the limitation of industrial production to the needs of consumers. Measures are also proposed in the labor field, such as reducing working hours and establishing a minimum wage, as well as creating jobs, restoring purchasing power,
increasing national income and restoring the United States economy. The New Deal calls into question the effectiveness of economic liberalism. Thank you so much for this incredible opportunity to interview you, Mr. Keynes. And it was an honor to meet you and learn directly from your words. It was a pleasure, Alessandra. Best of luck in your future endeavors. Good afternoon and goodbye. Vamos voltar para 2024? Gente, que experiência incrível poder conhecer mais sobre o John Maynard Keynes. Que tal nós aprofundarmos no seu modelo econômico? Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o modelo econômico de Keynes, um dos economistas mais influentes na história da economia. Ele foi um economista britânico que revolucionou a teoria econômica com suas ideias e foi uma pessoa muito influente em sua época. Na sua vida pessoal, seus pais, falando um pouco de sua vida pessoal, seus pais eram pessoas influentes na sociedade. Seu pai trabalhou na Universidade de Cambridge, que foi a cidade onde ele nasceu, e sua mãe foi prefeita dessa cidade. Em relação aos seus relacionamentos, ele teve 2 relacionamentos amorosos importantes. Um deles foi com o pintor escocês Duncan Grant, em 1908. E em 1926, cerca de 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, ele conheceu a bailarina russa e se casou com ela, embora os dois não tenham tido filhos. Tá? Além disso, ele trabalhou como político, teve influência política, e na década de 30 ele revolucionou, iniciou uma revolução no pensamento econômico, opondo-se às ideias neoclássicas, que defendiam que os mercados livres deveriam oferecer automaticamente emprego aos trabalhadores, contanto que eles fossem flexíveis na sua procura. E Keynes foi de encontro a isso, com novas ideias e novas teorias, com o que nós vamos ver a seguir. E depois da Segunda Guerra Mundial, essas ideias cresceram muito e foram difundidas por grandes potências econômicas no Ocidente. As obras mais famosas de Keynes foram As Consequências Econômicas da Paz, um tratado sobre a moeda e a teoria do emprego, do juro e da moeda, publicada em 1936, que foi uma grande obra que revolucionou o pensamento econômico, sendo até considerada uma nova teoria econômica. Keynes escreveu 21 obras entre 1913 e 1949, todas versando sobre economia e política, que foram divulgadas em vários países, exercendo grande influência sobre a sua forma de atuação e comportamento. As suas ideias e dos seus seguidores foram adotadas por vários governos ocidentais e também por muitos governos do terceiro mundo. Keynes esteve sempre envolvido em assuntos públicos ao longo de sua vida, particularmente em questões relacionadas a comércio e finanças. Nesse sentido, através de uma abordagem predominantemente pragmática, ele não via a economia como ciência, mas para ele a economia estava a serviço da política. Uma grande contribuição para a mudança foi a perspectiva que ele apresentou em relação à posição do Estado ou dos governos em momentos de crise. Suas ideias transformaram o pensamento econômico desde então. Eu vou explicar para vocês o contexto histórico do surgimento do keynesianismo. O keynesianismo é uma das principais teorias econômicas da atualidade e tem como principal característica a defesa da intervenção do Estado na economia do país, por diferentes mecanismos, seja eles como a geração de emprego, o controle de juros, as taxas alfandegárias, dentre outros. Durante a Guerra Fria, o keynesianismo ele alcançou um auge por meio do bem-estar, social que o Estado estava
E aí, durante esse período, o Estado era responsável por garantir a qualidade de vida da população e evitar que caísse nas tentativas do comunismo soviético. E com o fim, né, da União Soviética, o keynesianismo ele perdeu as forças de forma gradativa e foi sendo substituído pelo neoliberalismo. Como vocês podem ver no slide, em 1929 houve uma queda na Bolsa de Valores e após esse período houve uma grande depressão. E em 1939, Roosevelt ele coloca em prática o seu plano econômico. Keynes parte do princípio que no curto prazo a economia pode não alcançar o pleno emprego por conta da insuficiência na demanda agregada. Keynes argumentou que a demanda agregada, composta pelo consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas, é o principal determinante do nível de atividade econômica. A demanda agregada, DA, é crucial no modelo keynesiano e pode ser expressada pela forma DA igual a C mais I mais G mais X menos M. G são os gastos do governo e X menos M representa as exportações líquidas. Uma queda em qualquer de um desses componentes pode levar a uma recessão econômica. Ele defendia que, em momentos de crise, o governo deveria interferir na economia para estimular a demanda agregada. Isso pode ser feito por meio de políticas fiscais expansionistas, como aumento dos gastos públicos e redução de impostos. Esses gastos ajudam a aumentar o consumo e o investimento, promovendo a recuperação econômica. Uma das contribuições do modelo keynesiano é a análise IS-LM, que representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços, IS, e no mercado monetário, LM. A curva IS mostra combinações de taxas de juros e nível de renda, onde o mercado de bens e serviços está em equilíbrio. A curva LM, por outro lado, mostra as combinações onde o mercado monetário está em equilíbrio. Mais especificamente sobre a curva IS, é uma curva que se inclina negativamente porque as taxas de juros são mais altas, o investimento diminui, resultando em uma menor renda. Quando o investimento aumenta, desloca a curva IS para a direita, aumentando a renda. A curva LM inclina-se positivamente porque as taxas de juros são mais altas e a demanda por dinheiro para transações diminui, aumentando assim a renda. Quando há uma política monetária expansionista, como a redução da taxa de juros, a curva LM se desloca para a direita, aumentando a renda. As críticas ao modelo econômico de Keynes. São diversas as críticas à literatura da economia keynesiense e dentre as principais que se destaca a inviabilidade de manter essa demanda artificial por um longo período de tempo. Por quê? Porque isso acabava causando um déficit no orçamento do governo e acabava trazendo prejuízos. O keynesianismo ele se contrastava, né, com o liberalismo e com o neoliberalismo, porque eles favoreciam menos a intervenção estatal, no caso, a intervenção do Estado. E as críticas são dirigidas, né, a ele por incluir preocupações com a inflação, com a expectativa, com as expectativas racionais e com a liberdade individual. Outro ponto que é bem criticado é a inflação e a estagflação, por conta da tendência de gerar uma inflação quando o governo adota, né, políticas expansionistas sem o controle. Como o keynesianismo ele fala muito, né, sobre a intervenção do Estado nos momentos de crise, trazemos aqui 3 momentos que tiveram a intervenção do Estado, que são a crise financeira de 2008, a pandemia do Covid-19, que foi recente, e o governo da Dilma Rousseff. Na crise financeira de 2029, houve um aumento nos gastos públicos, né? Houve uma redução também nos impostos e um resgate de instituições financeiras. E na pandemia do Covid-19, houve interferência direta no Estado, a gente pôde perceber isso, para conseguir segurar ali
não haver um abalo na economia. Houve também os benefícios sociais que a gente pôde ver e alguns houve uma mudança, mas ainda permanecem nos dias de hoje. Houve também os recursos para as empresas, né? Porque muitos empresários acabaram tendo prejuízo nesse período. Então, o governo agiu diretamente nesse ponto, pensando bastante na questão dos empresários e também nas pessoas, né? Com os benefícios sociais. Já no governo da Dilma Rousseff, a gente pôde perceber que esta foi aparentemente, né, expansionista, e aí causou ali uma desaceleração na economia. E aí, com o cenário de incerteza nesse período de 2011 a 2014, a gente percebeu que houve uma certa intervenção do Estado. E aí ele precisou tomar uma postura, né, menos conservadora. E para finalizarmos nosso trabalho sobre John Maynard Keynes e seu modelo econômico, vamos para a icônica frase dele: a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. John Maynard Keynes.